Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Damos graças a Deus por estar aqui, louvando o nome do Senhor, participando a cada dia dos cultos de adoração, das reuniões de oração, nos fortalecendo cada dia mais em Cristo. Mais uma vez aceitei o desafio do nosso pastor para estar aqui, e que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos dar graça, e que todos nós sejamos abençoados, porque a palavra é dele. Quero trazer excepcionalmente textos bíblicos para que sejamos todos abençoados. Interagindo com os irmãos, faz dias que eu estou curtindo uma vontade muito grande. Vontade de comer picanha. Eu já dei uma sugestão para os irmãos aí, dei assim uns sinais, mas eles não pegaram, certo? E você tem tido alguma vontade aí nesses últimos dias ou não? Não vou pedir para você levantar, porque vontades são vontades, né? E pode não ser dito a alto e bom som, certo? Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 9, versículo 6. Apocalipse, capítulo 9, versículo 6. O texto diz assim: naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por este texto bíblico, Senhor. Tão forte, tão emblemático e tão profético, Senhor. Receba nossa gratidão por poder participar dele neste momento e fale aos nossos corações pela sua graça e pela sua misericórdia. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podei-vos assentar. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não acharão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Sabe, irmãos, nós estamos num culto cujo lema é vitória. E eu não me lembro quando eu tenha falado de um texto que me levasse a discorrer sobre esta palavra. Nós extraímos deste texto a vontade de uma sociedade, de uma época em que a grande vontade dela é morrer. Eu me peguei pensando nisso e achei impressionante essa questão. Enquanto todo mundo luta pela vida, todos queremos a vida, a ciência luta para que a vida seja prolongada, esse texto está falando de homens e, consequentemente, mulheres, cuja vontade será morrer. E então, irmãos, eu fiquei pensando, o que é que pode nos levar o desejo de morrer? Ter como desejo a morte. O que será?
E então eu comecei a ler esse texto, li para lá, li para cá, e então eu comecei a entender a resposta, por que que este povo, estes homens que diz aqui, e eu quero esclarecer uma coisa aqui, irmãos, eu não quero falar escatologicamente, cronologicamente, no aspecto do Apocalipse, sobre esse texto aqui. Eu quero falar do quadro que está escrito aqui de forma literal: vontade de morrer. Por que que este povo que estará vivendo nesta época terá vontade de morrer? E aí eu fui para o texto, eu até ia pedir para o irmão colocar ali, mas eu quero que você me acompanhe no versículo 8. Porque eu quero ler, no capítulo 8, eu quero ler isso aqui, porque aqui é a metade do sermão, e em seguida eu quero citar 2 aspectos apenas, e estarei indo para o final da nossa pregação. Veja bem, o texto diz assim: quando ele abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, aos quais foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra. Foi queimada a 1/3 parte da terra, a 1/3 parte das árvores e toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar como que um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 1/3 parte do mar. E morreu a 1/3 parte das criaturas viventes que havia no mar, e foi destruída a 1/3 parte dos navios. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terra, parte dos rios e sobre as fontes de águas. O nome da estrela era Absinto. A 1/3 parte das águas tornou-se amargas, e muitos homens morreram por causa das águas que se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a 1/3 parte do sol, a terra, parte da lua, e a 1/3 parte das estrelas, de modo que a 1/3 parte deles se escureceu. A 1/3 parte do dia não brilhou, e semelhantemente da noite. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Eu quero parar aqui. Você conseguiu entender esse quadro? Esse quadro foi claro para você? Você entendeu o que estará acontecendo que levarão as pessoas a desejar a morte? Amém? Se você tivesse vivendo um quadro desse aqui, veja bem toda a estrutura,
Veja, quando nós vemos um deslizamento de terra, como ocorreu ali, na BR, não é isso? Do lado do litoral ali, não vi bem a notícia, mas nós já nos chocamos, não é verdade? Várias pessoas mortas, lá no Rio de Janeiro, lá em Minas Gerais, é um assombro. Agora veja bem, a palavra de Deus está falando de um fenômeno que ocorrerá e que abalará toda a estrutura, ou abalarão todas as estruturas, seja na terra, no céu, no mar, nos rios, em todas as situações. O que você pensaria fazer para escapar desta situação? Você que é um homem inteligente, competente, vive num momento de grande evolução industrial, de ciência. Até lá, como será a ciência? De que forma será? O que se poderia ser feito para sairmos dessa situação e termos uma sobrevida, pelo menos? Então, irmãos, eu li isto aqui para encaixar a razão pela qual estas pessoas aqui desejarão morrer. E desejarão morrer por quê? Porque não há remédio, não há esperança. É o cumprimento da palavra para o caos. É a palavra de Deus dando cumprimento. E então aqui haverá uma série de fatores de quem será ou não protegido. Mas eu trouxe apenas este quadro para que você entenda o que leva uma pessoa a ter vontade de morrer. Essa foi a primeira inspiração que me veio aos meus olhos, que me veio ao meu coração, para falar sobre vontade de morrer. Certo? Aqui, João declara de uma forma muito objetiva. Você vai ler e vai tomar para si o quadro de uma forma certa. Vai acontecer dessa forma, vai acontecer deste jeito. Mas e daí? O que fazer? Certo, meu irmão? O que fazer? Ter vontade de morrer é uma solução viável? Ter vontade de morrer é uma solução inteligente? Você já teve vontade de morrer? Essa questão, irmãos, ela tem se alastrado a cada dia. E tem se criado muitas reuniões, muitos estudos, muitos eventos, falando sobre pessoas, e muitas delas crentes, ministros do Evangelho, que enveredaram pelo recurso da morte, do desejo de morrer, de dar cabo de sua vida. E então, irmãos, eu olhei esse texto e me voltei para alguns personagens da Bíblia que tiveram desejo de morrer. E de que forma eles manifestaram esse desejo. E me impressionei com tanta gente. E gente de altíssimo nível, de altíssimo calibre. Verdadeiros líderes
inclusive alguns profetas. E então, irmãos, eu tirei aqui dois exemplos, duas pessoas, porque ele nos leva a pensar sobre o aspecto de vida cristã, o aspecto espiritual, o aspecto ministerial, e um deles é o nosso conhecido Elias. Eu sempre ouvi e ouço muitas pessoas pregarem e falar sobre o infeliz Elias, o depressivo Elias, o Elias deprimido, o Elias que queria morrer. Mas sabe, irmãos, é preciso muito cuidado quando falarmos deste servo de Deus em relação a este desejo de morrer. Eu fui buscar lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Nós conhecemos muito bem a história de Elias. Todos que estão aqui certamente conhecem. Quem é Elias? Quem poderia levantar aí e falar para nós sobre Elias? Elias é o cara. Um servo de Deus, cheio do poder de Deus, corajoso, um homem que Deus ouvia, um homem que desafiou os profetas de Baal, um homem que desafiou o rei, rainha, um homem que produziu milagres na pessoa de Deus, pelo Espírito do Senhor, não é? Mas de repente, esse homem faz um recuo, como a maré, não é? Como a onda do mar, ele fez um recuo. E nesse recuo, ele faz uma oração. E esta oração é muito interessante porque ele diz assim, ele está voltado para Deus e fala assim: já basta, chega. Ou seja, ele estava expressando para Deus que toda aquela corrida, que todo aquele esforço, que todo aquele trabalho não tinha mais razão de ser. Quantas vezes nós, como servos de Deus, chegamos perante Deus e dizemos para Ele: Deus, chega, basta, para mim é ponto final. A sua oração prossegue e ele disse assim: tira minha vida. Tira minha vida. Por que que eu quero que o Senhor tire a minha vida? Me leve para o Senhor. Por quê? E nesta oração ele traz interessante revelação. Não sou melhor do que os meus antepassados. Não sou melhor do que os meus antepassados. Antepassados que já morreram. Irmãos, preste atenção aqui. Por que será que este servo de Deus dirigiu-se ao Senhor depois de ter se refugiado e fez esta oração? Será mesmo que é porque ele não tinha mais amor à vida? A vida para ele não valia mais nada? Não tinha qualquer significado para ele a vida como servo de Deus? Não. O que aprendemos aqui então?
aprendemos aqui, meu irmão, o seguinte: Elias, ele desafiou os profetas de Baal, clamou ao Deus do céu e pediu que o fogo descesse. Ampliou, intensificou aquele altar, colocando água ao redor daquele altar e pediu o fogo do céu. Ele esnobou a certeza de que Deus era poderoso. E certamente Elias se sentiu ali realmente um grande realizador. Mas de repente, ele olha para trás e percebe o quê? Ele percebe que o povo continuou idólatra. Continuou servindo outros deuses. O povo não acompanhou a sua mensagem. Não deu ouvido à sua mensagem, não se levantou contra Baal, tal como ele havia apresentado o Deus de Israel. E então, ele percebe que ele não é maior do que os seus antepassados. E então, Acabe, Jezabel, manda seus soldados, manda matá-lo. Certo? E eis aqui a razão porque ele deseja ir para Deus. Por quê? Porque ele não queria que Jezabel o matasse. Não porque ele tinha medo de morrer pela causa do Senhor, mas porque se Jezabel matasse, seria desonra para a sua fé. Seria desonra para Deus. E então ele se recusava a deixar-se ser morto por Jezabel. Esta palavra é dirigida para esta igreja e o Senhor me dá a liberdade de levá-la principalmente aos obreiros desta igreja. Você que está aqui há tantos anos, você que está aqui batalhando, trabalhando, e às vezes você se sente dando murro em ponta de faca. Não está, meu irmão. Não é hora de jogar a toalha. Não é hora de pedir a aposentadoria, dizendo: Senhor, o Senhor pode me levar para o seu paraíso, Senhor. Me leva para lá, porque é muito melhor do que ficar aqui. Não. Não é hora, meu irmão. Não é hora. Ele orou ao Senhor. O Senhor foi lá, tirou de onde estava, não deu a ele a morte de presente. Ao contrário, o tirou de lá, levou a completar o seu trabalho. E depois fez o quê? O que Deus fez com Elias? O levou exatamente como ele pediu. Ninguém o matou, ninguém o matou. E Deus quer abençoar a sua vida, meu irmão, a sua vida ministerial, o trabalho que você tem feito para esta igreja, nesta cidade, neste local. O Senhor, nesta noite, te diz que você tem que servir, continuar servindo o Senhor com louvor. Esta é a palavra que o Senhor me manda falar no aspecto ministerial. Assim como o servo de Deus sentiu por um momento que não tinha valido a pena, Deus mostrou para ele totalmente diferente. Amém, meu irmão? Amém. E o outro texto que eu quero dizer aqui, bem rápido, certo? É
sobre uma outra figura que é Jó, certo? Capítulo 7, versículo 14. Então me espanta com sonhos e com visões me assombra, pelo que a minha alma escolheria antes a estrangulação e antes a morte do que estes meus ossos. A minha vida abomino, pois não viverei para sempre. Retira-te de mim, pois vaidade são os meus dias. Por que eu escolhi Jó? Porque Jó, ele tem uma polaridade importante aqui. Jó é sinônimo de alguém que era famoso, que era poderoso, que era rico, que tinha um renome, que era zeloso, que era cuidadoso da obra de Deus, que tinha uma família abençoada, que tinha filhos abençoados. Tudo o que nós queremos para a nossa vida, é ou não é? Você acha que um homem nessa condição teria vontade de morrer? Teria ou não? Não, não é? Não teria. Não teria. Nenhum de nós. Isto é realidade. Mas aí vem o outro polo. Este mesmo homem rico, famoso, realizado, este homem fica pobre, miserável, uma desgraça na sua família, os filhos todos mortos, feridas, um caos total, miséria total. E ele, como servo de Deus, se volta para Deus e ora a Deus dizendo, e é aqui que eu quero que você entenda, irmãos, o que a palavra de Deus, como ela é sutil. Ela diz assim, ó: Deus, a minha vida não é para sempre. Eu não vou viver para sempre, Senhor. Então, antecipa aqui essa situação, me leva para si. Percebe, irmão? Ele fala isso. Já a mulher dele vem aqui, lá no capítulo 2, versículo 8, e diz assim, olha aqui, você pode se matar. Pode se matar. O que ela fala é exatamente isso. Amaldiçoa teu Deus e morre. Se mata, acaba com a sua vida. Percebe, irmão? Há aqui duas vontades. Não porque aquela mulher fosse uma mulher má. Não. É porque a circunstância levava aquela mulher a olhar para o seu marido e não suportar mais. Talvez ela não tivesse a mesma fé, a mesma firmeza que tivesse o seu marido. E então ela prefere ver o seu marido morto do que naquele sofrimento. Coloquei esses dois polos aqui, irmãos, porque é muito fácil eu olhar para alguém e julgar a sua dor ou não. Nós, seres humanos, temos esse comportamento natural. Morreu, descansou, não é verdade? Falamos isso com naturalidade. Falamos com naturalidade. Como se a morte realmente fosse a solução de tudo. Temos um ledo engano. Morrer não é a solução. Por que morrer não é a solução em relação ao sofrimento? Por que não é? Porque vamos ressuscitar. Percebe? Haverá um juízo. Por isso temos que ter muito cuidado na forma em que lidamos com a morte. Temos que ter muito cuidado nesse desejo sombrio, no aspecto de solucionar
os nossos problemas. Meu irmão, eu quero aqui finalizar indo para a maneira com que Paulo tratou essa questão sobre o desejo de morrer. Filipenses 1, 21, 22, 23 e 24. Quero abrir nessa Bíblia aqui que é melhor de ler. Já estou indo para o final, irmãos. Diz assim, ó: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E se contudo o viver no corpo trouxer fruto para a minha obra, não sei então o que devo escolher. De ambos os lados, porém, estou em aperto, tendo desejo de partir, no caso aqui morrer, e estar com Cristo, o que é muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, permanecer no corpo. Esta é a lição para nós que estamos em Cristo, em relação às nossas dores, aos nossos sofrimentos, às nossas lutas, aos nossos sofrimentos, aos nossos fracassos. Temos que entender, meu irmão, esta verdade exclusiva da palavra de Deus, esta receita que nos foi dado por Paulo. Para ele, o morrer era lucro, assim como era para Jó, assim como era para Elias. Ele, Paulo, um homem de dores, disse: para mim morrer é lucro, mas eu tenho que ficar aqui. Se ficar aqui é melhor, então eu prefiro continuar na minha luta, no meu sofrimento, na minha dor, mas fazendo a obra do Senhor. Esta é a palavra. Finalmente, meu irmão, quando você pensar, quando você tiver vontade de morrer, no sentido de antecipar o propósito de Deus na sua vida, lembre-se do Salmo 139. O que é que está escrito lá? O salmista escreve: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Amém? Todos os seus dias estão lá escritos, desde quando você foi formado no ventre de sua mãe. Está lá. A vida é dele, e só ele pode tirar a vida. E se você está em Cristo, você é nova criatura. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Amém? Eu quero que esta palavra chame a sua atenção, desperte você sobre a questão da morte, não, da vida. Ame a vida. Pense na vida, para que você tenha vida em abundância. Amém? Eu gostaria que você ficasse em pé, e eu quero fazer uma oração com você. Pai Santo, eu quero te agradecer por esta noite. Eu quero te agradecer por esta oportunidade, Senhor, onde procurei trazer ao coração dos teus filhos esta palavra, no aspecto, ó Pai, de chamar a atenção do quanto importante é a vida, Senhor, que o Senhor nos deu. E que nós possamos, Senhor amado, buscar a sua presença, para que rios de água viva possa fluir do nosso interior e glorificar o teu nome no nosso trabalho, na nossa vida e no nosso ministério. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente.
É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.